versículo de número 6, vai tratar de um momento ímpar na vida do apóstolo Pedro. Nesta época, o apóstolo Pedro já estava em grande ascensão, já tinha sido visto como um grande homem de Deus, mas nós vamos ver algumas inconstantes na vida de Pedro, assim como acontece na vida de Júnior, de Floresvaldo, do pastor Luiz, do obreiro Márcio, do auxiliar Messias, das missionárias, da pastora, que isso é um natural da vida do homem. Vou tornar a repetir: todo ser humano é contido de 4 níveis de vida, e todos eles são tratados na naturalidade humana, mas provados por Deus. O nível físico, que é o nível muitas vezes de coabitação, como nós vimos na vida de Jacó com Lia. O nível emocional, que é no nível que traz amor, tristeza, alegria, ódio, coisas dessa natureza, como houve ali com Jacó e Raquel. O nível intelectual, quando Jacó foi enganado por Labão, seu tio, e tornou-se 10 vezes mais rico com as malhadas lá, de uma estratégia que ele teve, né, na parte da intelectualidade. E no não menos importante, no nível de vida espiritual, no Val de Jaboque, onde ele tinha um nome, segundo a tradução brasileira, que era de usurpador, o aproveitador, Jacó. E ele não aceitava ser chamado desta forma, porque na trajetória da vida de Jacó, vou abrir um parêntese aqui, quando ele trocou o poder de primogenitura do seu irmão por um prato de lentilha, ele fez um acordo, ele não o enganou, ele pediu, o irmão concedeu. Quando ele foi, pela visão pouca de Isaac, e tido ali sobre ele a bênção de seu pai, a ideia não partiu da cabeça dele, mas da sua mãe. Rebeca é o nome dela, se não me falha a memória. Partiu da cabeça de Rebeca e disse: olha, seu irmão foi à caça e hoje o seu pai irá abençoá-lo, porque ele está perto da morte. Põe aí uma roupa do teu irmão, porque a diferença física era exorbitante. Esaú era peludo, homem de guerra, maior do que Jacó. Jacó não tinha pelo, diferente também de eu e meu irmão. Meu irmão, apesar de ser careca, mas é todo cabeludo. Eu tenho bem menos cabelo do que ele. E pôs ali alguns, não sei, algo de perfumaria, não lembro se na época já existia, que o cheiro de Esaú passasse para Jacó, e fez lá ela um guisado, um alimento muito gostoso, do qual era para que Esaú saísse à caça, caçasse, fizesse o guisado e desse a seu pai para que ele o abençoasse. Só que a mãe tramou tudo isso, e quem recebe a bênção é Jacó. Esaú, quando soube disso, queria matar o irmão de todas as formas. O irmão foge da presença do seu irmão e vai para a casa de Labão, num deserto, com odre de água e quem sabe com um pedaço de pão. E no decorrer dessa viagem, no meio do deserto, ele se deita cansado e vai dormir, põe uma pedra sobre sua cabeça e tem uma escada, né, posta da ponta dos céus até o lugar onde ele estava. E um malar, um anjo de Deus, descia e subia em uma visão de tudo que iria acontecer na vida de Jacó. E em tudo isso abrangeu-se os 4 níveis de vida, que ele iria trabalhar 7 anos por Raquel, mas Labão iria lhe dar Lia. Depois ele teria que trabalhar mais 7 anos por Raquel, e Labão lhe concedeu Raquel. Ele estava trabalhando ali há 14 anos e viu que o curso da finança dele não estava progredindo,
teve uma ideia mirabolante e pôs as malhadas, separou e ficou 10 vezes mais rico do que Labão, passando-se ali 21 anos. E no 28º ano, quando ele estava bastante rico, disse a titio Labão: vou voltar para a minha terra, muito rico e cheio de senhores, com 2 mulheres, Lia e Raquel. E as pessoas, muitas vezes, eu já vi pregadores fazerem zombaria da pregação em relação a Lia, chama ela de tenra, que é zarolha, que era nariguda, que era mais feia do que Raquel, que Jacó não amava. Mas só que o 4º filho de Lia é descendente, Jesus é dele, e é dele que nasce o nosso Yeshua, Judá, conhecido como Judá. E ele parte, e quando chega no Val de Jaboque, ele dispensa o povo e diz: deixa que eu quero estar aqui agora. E ali eu imagino, não um anjo de Deus, mas o próprio Deus, como nós vamos ver daqui a pouco na narrativa, o próprio Deus na teofania. O que é isso, pastor? Um anjo ou o próprio Deus se transformar em um homem, ou em uma mulher, ou no que quer que eles queiram se transformar. E um homem aparece a ele, e ele entende que aquele homem era um anjo de Deus, ou o próprio Deus, e segurou aquele homem durante a noite inteira. E ele disse: me solta que eu preciso subir, eu preciso subir. E em um dado momento ele pergunta: o que é que você quer? Eu quero que você me abençoe, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Como Deus sabe de todas as coisas, e sabia da perseguição do seu apelido. Quem é que gosta de apelido? Quem aqui já teve apelido e ficou indignado com o apelido? Meu nome é Jacó, não roubei ninguém, não usurpei ninguém, não enganei ninguém, e levo esse dogma comigo e não quero. Pronto, a partir de hoje seu nome não será mais Jacó, será Israel. Está aqui, amém? Seu nome agora não será mais Jacó, Israel. E ele libera o anjo, e o anjo sobe. Então ele trabalhou nos 4 níveis de vida: físico, Lia; emocional, Raquel; intelectual, as malhadas; e espiritual, Israel. E todos nós temos 5 sentidos: tato, paladar, visão e audição. Tato, paladar, visão e audição e olfato. Obrigado, Júnior. Que cheiramos. Todos nós somos contidos de tudo isso. Decorrente dessas coisas é que há uma grande incidência das nossas fragilidades e vulnerabilidades. Porque um espírito não tem esses sentimentos ou esses sentidos, e não são provados por isso. Por que Esaú perdeu o direito de primogenitura? O olfato dele foi mais forte, e ele sentiu o desejo de comer. Assim não foi pego Cristo, quem sabe lá quando o diabo levou um pão fresquinho da hora, Jesus 40 dias e 40 noites, mas Jesus era 100% homem, mas era 100% Deus. Então eu quero trazer um pouco da história de Pedro, e que cada um de nós venha se assemelhar a ela, e aprendermos a respeitar uns aos outros e perdoar uns aos outros, e aprender a convivermos uns com os outros. Capítulo 12, versículo 6, para início da nossa pregação, diz assim: e quando Herodes estava para... Capítulo 12, versículo 6 de Atos dos Apóstolos, está certo? Correto? Capítulo 12, versículo 6 de Atos dos Apóstolos, correto? Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo 6. Amém? Amém? Me perdoe se eu falei um outro capítulo. Falei outro capítulo antes? Não, porque eu falei que Lucas foi o mesmo autor de Atos. O mesmo autor que escreveu Atos
escreveu Lucas, né? Citei Lucas só como autor, não foi, Paulinha? Falei, ó, Lucas escreveu tanto o livro que intitula Seu Nome, como escreveu esse livro também. Foi Lucas que escreveu, o doutor Lucas. Atos capítulo 12 foi escrito por Lucas. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro. Pedro estava. Nós vamos falar sobre isso. Pedro estava. Quem dorme? Quem dorme? Alguém falou aí, quem dorme? Quem dorme descansa, meu amigo. Alguém dorme trabalhando? Quem dorme? Quem dorme? Quem dorme descansa. Ó, e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro descansando ou dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Para quem não sabe, essa era a primeira igreja no primeiro século, ou no primeiro século, a igreja primitiva, onde estava tendo uma ascensão e um crescimento muito grande. Este Herodes, que prendeu a Pedro e matou Tiago a fio da espada, e nós vamos ler todo o contexto, era neto do mesmo Herodes que mandou matar todas as crianças anos atrás. E quando ele viu o crescimento da igreja, ele se indignou muito, e Tiago era um entre os relevantes da igreja daquela época, ele mandou logo matar Tiago. Ele segurou Pedro por causa da influência de Pedro. Era o tempo do pães asmos. Ele disse: deixemos Pedro para um momento especial, porque eu quero matá-lo, arrancar a cabeça dele e pôr no lugar mais alto aqui do reino, para que os judeus também, que não gostam do evangelho, do ministério, eles também se alegrem com isso, e politicamente eu seja mais elevado aqui entre as nações. Estava crescendo de uma maneira tão grande, e naquela época então eles não eram chamados de cristão, como somos chamados hoje, filhos de Cristo. E como eram chamados, pastores? Olha aí no versículo de número 26 do capítulo 11. Eles eram conhecidos como pregadores do caminho. Olha como foi mudado no versículo de número 26 do capítulo 11. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados de... Eles eram conhecidos como pregadores do caminho, ou seja, o pregador da verdade, o pregador daquilo que Jesus deixou como um título: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Herodes se irritava muito e mandava matar todos quantos se levantavam contra aquela situação, assim como ele mandou matar a Tiago, e ele ali colocou Pedro em prisão para que pudesse depois fazer com que Pedro fosse exemplo para os outros. Essa, se não me falha a memória, era a terceira prisão de Pedro, a terceira prisão do apóstolo Pedro. E ali nós vamos ver algumas intercorrências de Pedro, como eu falei, antes de eu entrar no contexto, para que você entenda quem somos nós como seres humanos. Às vezes eu me pego me criticando de Paula, falando mal de Paula, criticando alguma atitude de Paula, mas eu tenho que entender, Paula, que você é ser humano tanto quanto eu. Em algum momento, em alguns sentidos da sua vida, seja ele no sentido do falar, que vai falar algo que vai ecoar aos meus ouvidos, que não vai me trazer alegria ou contentamento, mas Paula é um Pedro da vida. E vamos ver porque eu estou classificando cada um de nós, Rodolfo, Paulo, Júnior, Cláudio, Robson, Dário, como um Pedro. Vamos pegar alguns versículos rapidinho para que entendamos antes de contextualizarmos.
Vai aí no livro de João, capítulo 21, 4, se não me falha a memória. Volta aí um pouquinho, rapidinho. Deixa eu ver se eu estou certo nas minhas anotações, porque eu fiz isso agora à tarde, bastante rápido, porque os meninos estavam brincando, e me tirou um pouco a atenção. Mas deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo de número 4, olha aí, vamos ver algumas intercorrências de Pedro. E saindo já Jesus, se apresentou à praia, mas os discípulos, João capítulo 21, versículo 4, e apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E lhe disse: lança a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e não, louvado seja Deus, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, disse a quem? É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor Jesus, cingiu-se com a túnica, porque estava, essa palavra nu não significa que talvez ele tivesse totalmente nu, talvez estivesse com aquelas sungas que ele usava como pano, como tecido. A nudez que ele fala é do peito despido, diante de uma grande referência que eles já calculavam naquela época. E vou trazer a conclusão, fecha parêntese. E lançou-se ao mar, ou seja, se escondeu por causa de Jesus. E os outros discípulos foram com o barco, abre parêntese de novo, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, fecha parêntese. Levando a rede cheia de peixe, logo que se saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhasse. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede, porque de fato, pela quantidade de rede e pelo tamanho do peixe, era para que a rede se rompesse. Então dali por diante, Pedro começa a entender de quem ele estava diante, mesmo ele tendo todo o respeito, e depois Jesus vai chamá-los para serem pescadores de almas e não mais de peixe. Vamos ver mais um pouco de Pedro. Aí praticamente foi o seu conhecimento com Jesus. Mateus capítulo 16, versículos de número 21, volta aí, é todo no Novo Testamento, não tem dificuldade de nós procurarmos, vamos ganhar tempo. Mateus capítulo 16, capítulo de número 16, 21 a 23, diz assim, ó: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer ou morrer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, em duas situações já nós vimos que Pedro era errante, era pecador, estava com Jesus, ou melhor dizendo, conheceu Jesus de um barco, e no barco ali ele estava despido como se não respeitasse outras pessoas,
porque o nosso corpo significa templo e morada do Espírito. Pedro já tinha ali sua família, e talvez Jesus não concordasse da forma que ele estivesse vestido, e depois ele olha para Jesus e manda que Jesus aparte dele aquela situação, e Jesus, vendo que ele estava tomado por Satanás, disse: para trás de mim agora. Ou seja, Pedro, nós somos usados por Deus, claro, considerando isso, mas também somos usados por Satanás, em um dos sentidos da nossa vida, que é no falar. Vamos lá em outros versículos, Mateus 14, 22 a 32, para ganharmos tempo. Mateus 14, 22 a 32, diz assim: e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda. E enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, era muito tarde, quase madrugada, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Detalhe, antes de eu continuar, Pedro era pescador de noite. Pedro nunca tinha visto nenhum tipo de ocorrência fantásmica. E o barco estava já, versículo 24, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor. Quem respondeu? Quem foi que falou? Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima também dessas águas. E ele disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, olha Pedro caindo de novo, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, homem de, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Olha outra intercorrência de Pedro: ele não tinha fé. Porque eu vou julgar o irmão que está do meu lado, que talvez não tenha fé em uma situação da qual ele esteja passando? Fácil é falar de fora para dentro do problema. O difícil é viver o problema e ter que ouvir ladainhas estranhas. Uma coisa é Jesus falar, outra coisa é o irmão falar. Quem sabe, meu amigo, onde a dor aperta é onde está sentindo ali a ferida. Olha a outra falha de Pedro. Eu estou mostrando a vocês essas falhas de Pedro, mas eu vou lhe mostrar que assim como Pedro, em todas as suas falhas, nós podemos chegar aonde ele chegou. Amém? Capítulo de número 14 de Marcos, versículo 3 a 6. Mateus, Marcos, o segundo livro, segundo a tradução, segundo a cronologia brasileira, mas Marcos foi o primeiro livro a ser escrito entre os evangelhos, segundo alguns historiadores. Capítulo 14, daqui a pouco eu começo a pregar, viu? Calma, tenha um pouco de paciência comigo, porque eu tenho que trazer essa história para que você entenda e não fique se auto-julgando e nem julgando o seu irmão por causa de alguma fragilidade dele ou dela. Olha o que diz capítulo de número 3 a 6 do versículo 14 de Marcos. E estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão, ex-leproso, eu vou usar esse termo, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro,
Louvado seja Deus, e de muito preço, e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: quem é que tomava às vezes a palavra diante de tudo? Quem era? Quem era? Eu falei aqui sobre Judas umas vezes e vou me corrigir. Quem é que deve ter se antecipado e dizer isso que nós vamos ler agora? E alguns houve, versículo 4, que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bravaram contra ela. Jesus, porém, disse: deixe-a, para que a molestais? Esta faz bem a obra. Ou seja, olha outra atitude de Pedro, que não corresponde com a de um adorador. E quem somos eu e vocês para questionar Pedro, ou as pedras e Pedros que estão ao nosso redor, do nosso lado? Se ele errou, se ela errou, cabe a Deus julgá-lo ou julgá-la, e não eu e você. Eu vou te dizer por quê. Enquanto alguns estavam ali com Pedro, imaginam, sabe, Paulo, esse cara é todo gaiato, tudo ele toma à frente. Olha aí, ó, por isso que ele afundou lá no mar. Olha a gaiatice dele aí, ó. Por isso que foi o único que Jesus pegou lá, sem camisa, lá dentro do barco. É gaiato, olha para aí, ó, andou num barco, para quê agora? O vento veio, ele afundou. Agora toma a dianteira e vai falar que a mulher jogou unguento. Toma na cara aí, porque tem crente no meio da gente que só serve para isso, para nos criticar, para tentar nos abater, para tentar abalar a nossa fé. Mas Pedro continuou. Tem Pedro aqui? Eu sou o primeiro. Pedro continuou e não ligou contra as afrontas dos irmãos. Olha aí de novo Marcos capítulo 9. Vamos aí, está pertinho. No mesmo livro, Marcos capítulo de número 9. Volta um pouquinho. Marcos capítulo 9, 2 e 7 diz assim, ó. Marcos 9, 2 a 7. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro. A quem? A quem? A quem? A Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Conhecemos como Monte da Transfiguração. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremos brancas como a neve, tais como nenhum lavandeio sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhes Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, e quem? Tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu de uma nuvem uma voz que dizia: este é Jesus, é o meu filho amado, a ele, não somente a ele ouve. O que é que estava acontecendo ali, igreja? Alguém sabe me explicar? Teve o primeiro, esse era o segundo êxodo. Teve o primeiro êxodo, Deus livrou o povo da mão dos egípcios. Essa era a nossa segunda saída, ou seja, Elias mais Moisés veio falar a Jesus que a hora estava chegando. Olha a ideia de Pedro, olha a mente de Pedro. Já que estamos aqui, vamos deixar os 9 discípulos lá embaixo. Se tornou uma pessoa egoísta. Façamos aqui uma tenda para vocês, e ficamos eu, Tiago aqui, João de guarda, e viveremos aqui para sempre. Porque onde há a presença de Deus, a beleza. Onde há a presença de Deus, a calmaria. Onde há a presença de Deus, a pacificação. Onde há a presença de Deus, a tranquilidade. Onde há a presença de Deus, há um sentimento indescritível. Foi isso que Pedro estava sentindo naquele momento. Então ele não queria mais sair dali. Só que a nossa terra não é essa. A nossa estadia não estava em cima do monte, ou não está em cima do monte da transfiguração.
A nossa estadia não está dentro da templo de adorar. A nossa estadia não está dentro das nossas casas, no lugar onde nós trabalhamos, no lugar onde nós vivemos ou circulando. A nossa casa está estabelecida nas hóstias celestiais. Olha a outra intercorrência de Pedro, olha a outra inoperância de Pedro. E Pedro sempre, na visão de nós, se tivéssemos com ele, quebrando a cara, porque quando eles descem daquele local, há um menino endemoniado, onde os nobres que lá estavam não conseguiram expulsar e quiseram apedrejá-los. E Jesus chega e para! O que está acontecendo aí? Não, porque seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio desse jovem. Vamos matá-lo. Jesus, calma, o demônio sai dele agora. Aí Pedro e os demais: mestre, por que nós não conseguimos expulsar demônios como o Senhor? Porque tem certas castras de demônios que só com muitos jejuns, grave isso, e oração. Olhe para mim aí, que eu vou falar a mesma coisa que vocês vão falar. Repete comigo: eu preciso orar. Né, pastora? Eu preciso orar. E nós vamos ver porque nós precisamos orar. Está inserido nisso tudo que eu estou falando. E no final das contas, o poder da vitória está estabelecida na oração. Amém? João capítulo 18, já vamos chegar lá. João, o último livro entre os evangelhos. João 18, 10. Deixa eu ver se eu marquei tudo certinho, que eu marquei agora 4:30 da tarde. Rápido. Teve algum que eu corrigi ali, graças a Deus, senão eu ia me perder. João 18, 10. Botei os versículos, mas tinha esquecido de botar o capítulo. Ia pagar um mico tão grande, ia ter que pular aquela passagem. João 18, 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Diz assim: Então quem? Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu ao servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era... Sabe quem era Malco? Era um soldado, mas estava estudando para ser sacerdote. Ele era servo do sumo sacerdote. E sacerdote não poderia estar faltando uma unha, um pedaço de dedo, não poderia ser cego, não poderia ter defeito físico nenhum. Então, quando Pedro, como eu estava falando até com o Messias mais cedo e Robson, pegou aquela espada, ele desembanhou. Vocês estavam com, olha a outra inoperância de Pedro, ele estava armado. Quando ele puxou a espada que ele lançou em Malco, não foi para cortar a orelha, não. Alguém entende comigo aqui? Foi para arrancar a cabeça. Só que imagino eu que no calor da emoção, Malco, guerreiro, a espada pega, mas quando Malco põe a mão na orelha, ele desce. Malco naquele momento não sentiu dor, Rodolfo. Malco naquele momento não sentiu sangue descer. O único sentimento de Malco ali foi: perdi o meu sacerdócio. Jesus, sabendo disso, aprisionado pelos homens, me larguem, por favor. Eu vou parafrasear, eu quero fazer a minha última boa ação, antes que vocês me prendam. Me larguem. Desce, se ajoelha diante de Malco, pega a mão na terra, põe na orelha de Malco e põe no lugar. E quando Malco começa a pegar na orelha, imagina, sabe? Ele olhando. Eu falei que ele meteu a mão na terra pela forma que devem ter jogado ele, da forma que ele era tratado na época. E Malco olha para um lado e para o outro e vê a orelha dele no lugar e se alegra. E Jesus diz a Pedro: Pedro, guarda esta espada, porque com quem com ferro fere, com ferro será feito. Você já viu algum polícia? É muito pouco polícia se aposentar, né? Você já viu traficante se aposentar? Marginal se aposentar? É muito difícil. É bíblico, né?
Deixa eu ver se está aqui no decorrer. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu. Eu não beberei o cálice que o Pai me deu. Em outras narrativas, ele vai dizer: com quem fere com ferro, Lázaro, com ferro será ferido. Amém? E para finalizar essas nossas, Lucas capítulo 22, 54, que é o último estágio de Pedro antes da sua ascensão. Lucas capítulo de número 22, rapidinho, 22. Alguém está entendendo? Estou falando das inoperâncias, da fragilidade do apóstolo Pedro. Lucas 22, capítulo de número 54, deixa eu ver, meu Deus, 22, deixa eu ver se eu marquei certo. Lucas 22, 54 a 60, que diz assim: então, isso Jesus já tinha sido preso, após o ato dele. Então, prendendo-o, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E quem? E Pedro seguiu de longe, havendo-se acendido fogo no meio do pátio. Estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: o homem não sou. E passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo: também esse é verdadeiramente. Estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou, que era troca de turno de soldados. Imaginam Pedro recobrando a mente, dizendo: Jesus, para onde tu fores eu irei, se te matar e morrerei contigo. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Naquele momento Pedro caiu sobre si, pegue bem isso, e disse: eu nunca fui do caminho, eu nunca segui esse homem, eu nunca fui crente. Andei com ele, vi milagres, ajudei, mas eu nunca me converti. E Pedro entrou ali em um momento único e começou a entender que ele necessitava de Jesus. Pegaram Jesus, humilharam Jesus, crucificaram Jesus, mataram Jesus, sepultaram Jesus, mas Jesus ressuscitou. Alguém duvida disso? Aí Jesus tem um outro encontro com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ele olha para Jesus, imagina lacrimejando, e diz: tu sabes. Ele disse: apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Tu sabes. Ele cuida das minhas ovelhas. E aí Pedro dá uma viravolta na vida dele, sabe, Júnior? E quer ver a história de Pedro agora transformada? Atos, vamos para lá? E depois eu vou entrar no contexto de toda a história. Atos capítulo de número 2, versículo de número 37. Capítulo 2 vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento veeminente,
que encheu todo aquele lugar, e todos que estavam ali foram cheios do Espírito de Deus. E olha o que acontece, Pedro aí faz um discurso. Não vou me alongar porque é muito longa a palavra, vou me ater aqui só ao capítulo 2, versículo 37 ao 41, que diz assim: ouvindo eles isso, compugnaram-se em si coração e perguntaram a quem e aos demais apóstolos, louvado seja Deus, que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe quem? Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, e, ou melhor dizendo, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e o exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas para o reino de Deus. Sabe por que isso aconteceu? Porque Pedro entendeu que não era ele viver, mas era Cristo viver por ele. Então entenda. E o que aconteceu é que o ministério começou a crescer de certa forma, que no capítulo 3, se não me falha a memória, Pedro e João indo para o templo, encontrou um homem que há anos pedia ali, Marlene, esmolas, porque ele não podia andar. E em um determinado momento Pedro começou a se recobrar de si e dizendo: fiz tantas coisas que desagradaram a meu Cristo, mas hoje eu sou uma nova criatura, sobre mim há um poder exercido pela vontade de Deus. E olhou para aquele mendigo: mendigo, me dá uma esmola, por favor. Ele disse: não tenho ouro, mendigo, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pega nas minhas mãos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Jesus está no controle. E aí, por crescer o ministério do apóstolo Pedro e os demais, nós vamos agora contextualizar e vamos iniciar do capítulo de número 12, versículo 1 a 5, sobre a perseguição. Vamos ler para ganhar bem tempo. Porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos seus deuses, aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia dos ázimos, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a um quaternos de soldado para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, louvado seja Deus, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A sua oração pode mudar o quadro da vida de outras pessoas. Às vezes você procura meios, métodos errados, enquanto a sua força está nos teus joelhos e na força da tua boca. Enquanto Pedro estava preso, e naquela mesma noite Herodes já preparava ali a morte de Pedro, o povo estava orando, a perseguição era grande, o crescimento da igreja era grande, e isso incomoda quem não gosta de ouvir, de falar de verdade, de conserto, de retidão. Isso não gosta daqueles que têm
que mudar o teu hábito de fumar, de beber, de se prostituir, de roubar, de falar mal, de fazer coisas horrendas. Então essa era a atitude daqueles judeus maus e das pessoas que ali viviam. Então qual era a deles? Vamos prendê-lo, vamos matá-lo. Prendeu Tiago, sim, irmão de João, e pegou Pedro e prendeu, disse, vamos matar ele depois. Só que ele não sabe. Quem anda com Deus, meu amigo, a visão é outra. Olha para o irmão que está do teu lado, diga, vá dormir, velho. Diga, quando o bicho estiver pegando, vá dormir. É porque a gente é burro. A Bíblia nos ensina que quando nós estamos dormindo, que tem um anjo guardando o nosso corpo. Quando nós estamos dormindo, está lá de sentinela. Olha o que diz o versículo de número 6. Pega a visão. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo. O bicho pegando, olha, ele preso pelos braços, com 2 agrilhões lá deitado na mais bom lugar salubre, frio, pedregoso, água minando, quem sabe, 2 soldados diante dele, mais 2 fora do quarto, mais 2 diante, mais 2, eram 4 quartetos, 4 vezes 4, 16, se não falha a memória, e tinham 16 homens guardando, porque eles já sabiam que Pedro tinha um poder sobrenatural, que das 3 prisões anteriores, Pedro saiu ileso. Então ele disse, eu quero homens lá guardando aquela prisão, eu quero pessoas lá, pega os mais fortes dos homens. E de repente estão os homens lá, de prontidão, e Pedro estava dormindo. Porque quem anda com Deus, dona Marlene, descansa. Enquanto você se afligir, enquanto você se estressar e querer levantar a mão para trabalhar no lugar de Deus, ele não vai poder trabalhar. Vou ler de novo. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, não ia ser daqui a um mês não, no dia seguinte não, Pedro podia estar assim sentado, sabe, meu Deus, daqui a algumas horas já arrancaram a cabeça de Tiago, sabe, Juan? Meu Deus, daqui a pouco vai arrancar minha cabeça também, Júnior. E agora, o que é que eles vão fazer comigo? Será que eles vão me queimar? Será que eles vão me decapitar? Será que eles vão me crucificar como crucificaram Jesus? Oh, meu Deus, meu Deus. Sabe, que até os soldados que estavam ali encostados, querendo pegar no sono, esse bicho não vai parar de roncar não, deixa a gente dormir, que bicho perturbado, vai morrer daqui a pouco e está assim nessa calma. Aí no capítulo 7 a 17, para finalizarmos, olha para o irmão que está do teu lado, não é palavra coach, nem negócio de mensagem aqui para trazer engrandecimento à sua alma, ao seu coração, não. Diga, Deus vai agir em seu favor. Se você descansar em Deus, Ele vai converter seu marido, seu filho, sua filha, vai converter seu patrão, vai converter aquele que te persegue, Ele vai tratar a tua saúde, Ele vai trazer o problema judicial à tona, porque Ele é o Deus que trabalha no seu descanso. La mandará sui. Continuando no versículo 6, 2 soldados ligados com 2 cadeias, como eu falei, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo, como eu falei da teofonia, um homem imaginável na visão de Pedro. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão,
e tocando a Pedro no lado, o despertou. Por que do lado? Ele estava dormindo como eu estava. Acorda, preguiçoso. E tocou, louvado seja Deus, no lado, louvado seja, tocando Pedro no lado, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Diga: ei, irmã, olha para tua irmã, olha para Marlene aí, Zil. Diga: Deus tem pressa. Diga: não te preocupes, Deus tem pressa no livramento. Diga: Lázaro, Jerusa, Deus tem pressa no negócio. Pode dizer, Marcela, André, Deus tem pressa no negócio. Não te incomodes. E caíram-lhe das mãos a perseguição, as cadeias, correntes, a macumba, a feitiçaria. Caíram-lhe das mãos as cadeias. Versículo 8: e disse-lhe o anjo: cinja tua, louvado seja Deus, e ata as tuas sandálias, calça os teus pés. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue. Minha capa era um ornamento de pessoas que tinham responsabilidade com Deus. Põe a tua capa nas costas, porque o teu trabalho ainda não acabou. Põe a tua capa nas costas, porque o teu apostolado ainda é grande. Põe a tua capa nas costas, porque aqueles que estão te olhando de frente vão ter que te olhar de costa, porque enquanto eles estão pensando que você está vindo, você está indo lá diante deles. Eles só vão ter o prazer de ver a tua capa e dizer: não era aquele que era o Lázaro, não era aquele que era o Márcio, porque ele está lá longe. É porque Deus faz assim, ninguém entende. Versículo de número 9: e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Já fiz o meu trabalho. Você está livre. Levanta a mão para o céu e diga: eu estou livre. Sabe aquela opressão que estava te oprimindo quando você entrou aqui? Sabe aquele problema que estava te oprimindo quando você entrou aqui? Se você crê nesta noite, Ele vai te libertar. Se você crê nesta noite, Ele vai te tirar desta opressão. Se você acreditar verdadeiramente que Deus pode mudar a tua história, não olhando para a posição humana, não olhando para intercorrências humanas. Se você crê, você vai dizer: Deus hoje fez um milagre na minha vida e eu alcanço a minha vitória. Pastor, cansei de ouvir a tua voz, cansei de ouvir a voz da pastora, das missionárias, dos preleitores que andavam por aí. Hoje eu estou ouvindo a voz de Deus. Se esse anjo está comigo aqui hoje, quando eu sair pelaquela porta, ele vai sumir, porque até eu chegar em minha casa, o milagre vai ter que acontecer. Versículo número 11, não é isso? E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. O que é que esperam de você? O que é que o povo espera de você? O que é que seu opressor ocular, ou melhor dizendo, o titular, espera de você? Que você morra, que você perca, que você se destrua. E os demais esperam o que de você? Ver a sua desgraça, ver a sua miséria. Vou repetir de novo. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Quer que eu fosse enforcado, quer que eu fosse queimado, quer que eu fosse decapitado. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos onde muitos estavam reunidos pode tirar a Bíblia do seu colo aí, botar do lado da cadeira, que a gente vai fazer uma oração agora.